Hoje o tema da aula é exceções e ficheiros. Portanto, na verdade temos dois temas. Primeiro exceções, segundo ficheiros. O terceiro tema depois poderá ser o trabalho prático. Então, vamos começar por este tema, exceções. Ora bem, exceções é um mecanismo que permite interromper a execução sempre que acontece algo de grave. Portanto, sempre que acontece algo de grave que não é previsto, não é previsto pela programação normal. Por exemplo, se eu faço uma divisão, eu não estou à espera que aconteça uma divisão por zero. Portanto, eu podia colocar lá um if, se o resultado todo estiver, se for zero, então faz uma coisa diferente. Mas esse erro até é fácil de controlar. Um outro erro que acontece muitas vezes, ou muitos outros erros que acontecem muitas vezes, são erros com operações sobre ficheiros. Portanto, sempre que se está a trabalhar com ficheiros, a maior parte das operações podem todas dar erro. Porquê? Porque se eu vou abrir um ficheiro, pode acontecer que eu dê um caminho que não exista. Portanto, se eu der um caminho que não exista, há ali um erro. E então, geralmente o que se faz é, portanto, a linguagem em si envia uma exceção. Se eu vou ler um ficheiro, portanto, eu posso abrir o ficheiro, começo a ler, eu tiro a pena, por exemplo, imagina que o ficheiro está dentro da pena, eu tiro a pena, portanto, quando ele vai ler a seguir, já não há erro, já não há a pena, então dá erro. Portanto, tudo o que é operações com ficheiros realmente pode ter erros. Ora bem, como é que se resolve esse problema? Uma solução seria, a pessoa tenta abrir o ficheiro e verifica se tem erro. Tenta ler uma coisa e verifica se tem erro. Tenta ler outra coisa e verifica se tem erro. Portanto, em relação a todas as operações, a pessoa tinha que ver se existia erro ou não. Depois, se existir erro, então tinha que fazer uma determinada tarefa para resolver esse erro. Olha aqui o que é que temos? Temos um mecanismo de exceções que, se existir um desses problemas, é enviado uma exceção. E depois a pessoa pode apanhar essa exceção e faz alguma coisa com essa exceção. Ora bem, os métodos que enviam exceções têm aqui a seguir ao nome do método a dizer que envia uma exceção e diz qual é o tipo de exceção que envia. Throws, nesse caso, IO exception. Portanto, esse método envia uma exceção do tipo input-output exception. Portanto, isto quando vocês criam a documentação, vamos aqui buscar um exemplo qualquer, por exemplo este aqui, eu vou tirar aqui o try-catch, vou tirar isto. Portanto, este método pode enviar uma exceção, porquê? Porque aqui, quando se cria um objeto do tipo file, envia-se o nome do ficheiro e isto pode enviar uma exceção a dizer que o ficheiro não existe. Ora bem, aqui, portanto, como isto pode enviar uma exceção, eu posso fazer duas coisas diferentes. Que é, eu posso colocar um bloco try, que é, tenta fazer este bloco, tenta executar este bloco, e se existir uma exceção, eu apanho aqui a exceção. Faço aqui um catch e apanho aqui a exceção. Se eu nunca apanhar a exceção, o programa para, rebenta ali com uma exceção qualquer. Portanto, é sempre útil ter um try catch a apanhar alguns a exceção. Portanto, eu aqui posso ter um bloco de try catch para apanhar a exceção, ou, em alternativa, eu posso deixar que a exceção continue para a frente. Portanto, todos os programas têm um ponto de partida, que é o método run, ou a função main. Nessa função main, portanto, eu aí podia colocar um try catch para apanhar tudo. Portanto, se eu quiser que o programa nunca rebenta, eu vou à função main e coloco lá um try catch para o programa nunca rebenta. Portanto, ou então ando a colocar os try catches todos ao longo do código. Ora bem, quando estamos a fazer a programação segundo o modelo MVC, Model View Controller, o modelo não deve apanhar as exceções. Porquê? Porque geralmente as exceções a gente quer que apresente alguma coisa em termos gráficos. Portanto, as exceções passam para o View Controller e o View Controller apanha a exceção e mostra uma caixa de diálogo, dizer o que aconteceu, qualquer coisa do género. Portanto, geralmente as exceções não se apanham no modelo. A gente deixa as exceções a seguirem para o View Controller.
Portanto, as exceções, portanto, quando acontece uma exceção, portanto, se a exceção não for apanhada no método onde aconteceu, passa para o método anterior, o método que chamou este, depois passa para o anterior sempre até alguém que apanha. Portanto, para que chegue à função main, se a função main não apanhar, então o programa para a implementa. Ficou uma exceção. Portanto, neste caso, portanto, se isto fosse uma classe do modelo, o que é que eu fazia? Dizia que chegava aqui pros file not found exception. Portanto, pegava e dizia, portanto, este método envia uma exceção, ou pode enviar uma exceção para alguém que apanhe. Portanto, quem invocar este método depois terá que apanhar esta exceção. Mas de qualquer jeito temos que colocar a throws aí no método. Sim, não sim. Isso, porque é preciso apanhar esse erro, mesmo que seja lá na view. Sim, portanto assim. Esse já manda para view. Esse throws aí no bloco todo do modelo já manda do método já manda para view. Isso que diz é que o throws, isso diz que este método pode enviar uma exceção. Ele vai para onde? Vai para o método que chamou este. O método chamou isso. O No método caso é o chamou controller. Sim, e depois andar para trás, mas alguns se chega à função main. Portanto, alguns passa pelo view controller e chega à função main. Portanto, isto, a função main anda sempre para trás pela sequência de invocações dos métodos. Portanto, já um método e outro. Então, alguns vai andar para trás até que alguém apanhe isto. Se ninguém apanhar isto, o programa rebenta com uma exceção. Portanto, esta é uma possibilidade. Se fizerem isto, o que acontece? Ao criarem a documentação, portanto, ele diz logo aqui, colocou logo aqui um campo para colocar aqui o comentário. Portanto, tem que dizer que isto pode enviar uma exceção por ser um registro ou desse género. Portanto, isto tem que, portanto, sempre que temos exceções, os comentários também têm que ter aqui esta nota a explicar o que é a exceção. Ok, vamos continuar aqui. Portanto, depois aparece aqui assim, depois explica o que é que acontece. Portanto, isto é útil ter no comentário esta informação. Ora, temos aqui um exemplo na qual, portanto, este método, risk método, vai ser chamado através deste, método. Este método tem um try catch, portanto, chama o método de cima, e o método de cima o que é que faz? Utiliza aqui esta instrução throw para enviar uma exceção. Throw new some exception. Isto é criar um objeto de uma classe, quer de exception ou IO exception. Há várias classes que vamos já ver a seguir. Portanto, isto é uma classe que deriva de uma delas. Portanto, neste caso, este método que estava aqui a fazer estava aqui a enviar uma exceção deste tipo. Então aqui, no método que invocou, apanha a exceção deste tipo. Vamos já ver a seguir que aqui podemos ter vários catches, um catch para cada tipo de exceção, ou então podemos ter um catch para apanhar tudo. Ou ter vários catches, um deles apanha certo tipo, ou também outro tipo de exceções. Vamos já ver isso. Portanto, isso tem a ver com a herança depois. Tem a ver com a herança das exceções. Portanto, isto pode ter 3 blocos. O try é onde se colocam os métodos que podem enviar exceções. Catches, pode ter um ou mais catches, onde a pessoa apanha as diversas exceções. E pode ter um final que é sempre executado. Este final é executado independente de existir ou não exceções. Por exemplo, se eu quiser fechar um fecheiro, eu posso colocar aqui um fecheiro. Portanto, independente de existir ou não exceções a ler o ficheiro, por exemplo, eu quero fechá-lo. E ele é chamado após a ocorrência do erro. Portanto, assim, o final é executado depois de existir uma exceção ou quando chegar aqui. Ele executa isto tudo. Portanto, se não houve nenhuma exceção, ele passa para o final e executa o final. Portanto, este final é um bloco que é sempre executado. É sempre executado. É sempre executado. Haja ou não exceção. Isso é sempre executado. Ora, hierarquia de exceções. Portanto, nós temos aqui diversos tipos de exceções. Para o Elastic Interface, exception é o primeiro tipo de exceção que temos aqui. Portanto, se nós
dissermos colocar um catch a apanhar exceções deste tipo, isto apanha os tipos todos. Portanto, isto é, aqui é a classe mais abstrata, tudo é do tipo exception. Portanto, se eu colocar um catch do tipo exception, eu apanho tudo. Se eu quiser coisas mais específicas, eu não tenho aqui coisas mais específicas. IO exception, file not found, runtime exception, null point, ilegal e outras coisas. Ora bem, estas que estão a vermelho, aqui são as exceções que o compilador obriga a apanhar. Portanto, se eu não apanhar, ele dá-lhe um erro. Vai lá para o código. Portanto, se eu não colocar nada, ele dá aqui um erro. Portanto, aquelas exceções a vermelho, eu tenho que fazer alguma coisa, senão o compilador dá erro. As outras não. As outras o compilador ignora em termos de erro, não é? Elas podem ocorrer, mas é sempre uma pessoa a apanhar as exceções, senão o programa rebenta. A gente quer evitar que os programas rebentem. Portanto, é sempre mau ter um programa que consta uma exceção, alguns deixa de parar, deixa de funcionar, não é? Deixa de funcionar, portanto, isso é mau. Estas que estão aqui assim, a preto, portanto, o computador não avisa, não avisa que estas podem ocorrer, mas é sempre útil verificar isto e ter um try catch para apanhar estas coisas todas. Esta acontece muitas vezes, no null point exception, só tem uma variável, agora pode ser null, null ponto alguma coisa, rebenta. Portanto, esta é uma daquelas que aparece muitas vezes, esta exceção. Portanto, nós podemos ter logo na função main um try catch, apanhar a IO exception e apanhar tudo. Portanto, isso chama até outra, que é para ficar nunca rebentar. Portanto, nós temos estes tipos todos e depois a gente pode criar novas classes que derivam destas. A vantagem de criar novas classes é que depois a gente apanha a exceção com um formato certo. Portanto, se eu crio um tipo específico de uma classe que lê ficheiro, portanto, em vez de eu ter uma exceção IO exception, depois eu tenho uma classe específica com um nome específico. E pode dar um retorno com a frase que eu quiser. Sim, mas essa também dão, essa também permitem. Portanto, quando a gente cria uma exceção, a gente pode enviar uma string para o construtor. É só que, em vez de ter essas genéricas, a gente pode ter coisas mais específicas. Portanto, essa é a ideia da pessoa a criar classes que derivam destas. Portanto, nós até agora o que tínhamos era isto, para validar as pré-condições. Tínhamos era a instrução assert depois uma condição. Portanto, isto validava os dados que entravam para o método. Portanto, neste caso, estávamos aqui a dizer que o número de segundos tinha que ser maior ou igual a 0. Agora o que vai fazer é isto. Portanto, em vez de utilizar o assert, portanto, se o número de segundos for menor que 0, envia uma exceção. Em vez de exceção, portanto, isto é uma classe que deriva de uma das classes anteriores, que já vimos, e depois volta a enviar uma string, depois é esta informação que é apresentada. Sim, agora também queremos é isto. Portanto, já não queremos o acerto, já não queremos o acerto, mas o que queremos agora é exceções. Portanto, a partir de agora o que queremos é tudo com exceções. Ora bem, as pré-condições, portanto, as pré-condições é tudo o que tem que ser válido para se poder executar o método. Portanto, isto geralmente tem a ver com a informação que se recebe por parâmetro. As pré-condições geralmente validam a informação que se recebe por parâmetro, mas também poderá validar depois também algumas variáveis de distância da classe. Portanto, neste caso, o que é que temos aqui? Temos que a string que é recebida tem que ser diferente do nulo. Se for igual a nulo, envia-se uma exceção. Ora, assim, mas isto é o que acontece por omissão. Porquê? O que acontece? Se esta linha se não existisse, e se aqui enviasse nulo, o que é que acontecia com esta linha? O que é que acontecia aqui? Portanto, se isto for nulo, esta linha vai dar uma exceção. Nulo ponto para qualquer coisa, dá uma exceção. Dá esta exceção nulo ponto exception. Portanto, em resumo, o método pode enviar uma exceção através desta instrução throw
new e depois cria-se um objeto e pode enviar uma mensagem. Portanto, quando alguma coisa inesperada acontece, mas é assim, também é bom evitar que a pessoa envie exceções por tudo. Portanto, no início do Java existiam autores que para qualquer coisa enviavam uma exceção. Portanto, se um autor quisesse fazer um retorno de 2 números, enviava um pela exceção e outro para o retorno normal. Portanto, a pessoa não quer isso. Portanto, se eu quer fazer o retorno de 2 números, eu devolvo um array com 2 números. Portanto, é ver que isso é só mesmo para casos que a pessoa não consegue resolver. Por exemplo, se eu tenho uma pilha de objetos. Uma pilha, a pessoa coloca em cima e retira de cima. Portanto, eu vou colocando elementos 7, 4 e depois começo a retirá-los. Retiro este, quando eu peço para retirar o próximo já não existe. Portanto, aqui envia-se uma exceção. Portanto, aqui, antes de fazer o retorno de um valor, portanto, eu podia fazer o retorno de -1, mas menos 1 pode ser um valor válido. Portanto, aqui assim, se for números, não há assim muita lógica. Não há um número que a pessoa possa fazer o retorno no caso de não existir. Daí, a solução é envio da exceção. Portanto, todas as exceções são exception, derivam da exception, ou de classes que dela derivam. Portanto, todas elas são exceções. O compilador não se queixa em relação às exceções derivadas da runtime exception. E o compilador queixa-se em relação às outras todas que não são aqui derivadas da runtime exception. Portanto, se o método não quiser apanhar a exceção, diz que reenvia a exceção, portanto a exceção é reenviada para trás e depois alguém terá que apanhar essa exceção. Portanto, aqui o que temos é isto, ou apanha-se a exceção, ou temos um try catch a apanhar a exceção, ou então o método reenvia a exceção. Portanto, é as duas formas que temos de tratar exceções. Em termos de sintaxe, pode acontecer isso, podemos ter um try, aqui um código qualquer que havia uma exceção, e depois apanhas ou uma exceção ou apanhas outra, portanto isto pode ter vários tipos de exceções diferentes e depois apanhar as exceções todas em blocos diferentes. Portanto, cada bloco pode apanhar uma exceção diferente. Ou então eu posso ter aqui um catch exception que vai logo tudo. Ou então eu posso ter vários catches, o último coloco catch exception para apanhar tudo. Portanto, se a exceção não foi apanhada pelos anteriores, o último apanha tudo. Portanto, a pessoa que quer apanhar a exceção pode ter vários e depois no último é coloca exception. Portanto, podemos ter try vários catches e depois o final. O final é sempre executado. Ou então ter try final. Portanto, neste caso a exceção é enviada para fora. Portanto, isto é o que podemos ter em termos de código. Portanto, isto agora é o que nós vamos ver isto em relação a ficheiros. Portanto, em relação a ficheiros, isto aparece em todo lado. Vamos agora para um tema que, portanto, é um tema vasto. Portanto, isto é quase como as interfaces gráficas. Portanto, quando se fala com interfaces gráficas temos imensas classes que podem ser utilizadas. Isso acontece aqui também com ficheiros. Porquê? Portanto, nós temos que ter ficheiros de texto ou ficheiros binários. Portanto, ficheiros de texto são ficheiros que a pessoa pode abrir com um bloco de notas e consegue ver o seu conteúdo. Ou tem ficheiros binários, tipo uma imagem, um áudio, qualquer outra coisa. Podemos querer efetuar a leitura de um ficheiro de texto ou leitura de um ficheiro binário. Podemos querer escrever num ficheiro de texto ou escrever num ficheiro binário. Eu posso escrever num ficheiro de texto apagando o que já existe ou escrever só no fim. E posso ter coisas mais avançadas, que é eu posso querer ler e escrever ao mesmo tempo.
Portanto, posso ter um ficheiro binário que eu leio e escrevo ao mesmo tempo no ficheiro. Portanto, mas isso já são coisas mais avançadas. Nós aqui vamos principalmente a trabalhar com ficheiros de texto. Ora bem, como há muitas possibilidades diferentes, o que vai acontecer é que vão aparecer muitas classes diferentes. Ora bem, quando estamos a escrever um ficheiro, nós podemos ver um ficheiro como um array, a pessoa vai escrevendo a informação desde o início. Portanto, geralmente, se existe um ficheiro de texto, a pessoa não pode fazer um salto para o fundo, tem que escrever a informação de seguida. A pessoa não pode apagar informação que está para trás, portanto, se eu quiser chegar aqui e apagar uma parte da informação, a pessoa não pode apagar isso. Então, assim, não há aqui muita flexibilidade do que aprendizagem com ficheiros. Portanto, se eu estou a guardar informação e eu quero aqui apagar alguns blocos, imagina que isso são registros de produtos, portanto, se eu quiser aqui apagar um bloco, o que é que posso fazer? Eu posso ter aqui vários campos e depois tenho aqui um campo a dizer, portanto, se for um quer dizer que está ativo, se for um 0 está apagado. Por exemplo, só que isto já obriga a abrir aqui o ficheiro em modo binário, para a pessoa andar aqui a alterar aqui esta informação. Quando geralmente se pretende realmente apagar a informação, o que é que se faz é copia-se isto tudo para um novo ficheiro e nesse caso a pessoa copia só a informação útil. Portanto, isto é quase como os arrays. Quando a pessoa tem um array, a pessoa tem um bloco de memória e depois o array nem aumenta. Portanto, ele pode chegar aqui e apagar uma posição do array, não pode chegar aqui e apagar isto. Então, o que eu podia fazer uma cópia para trás aqui dentro do array, mas aqui no ficheiro ainda é mais restrito. Aqui o ficheiro ainda é mais restrito. Ora bem, o que é que temos em termos de classes? Vamos aqui ao package java.io e então temos aqui uma lista enorme de classes que podem ser utilizadas com ficheiros. Portanto, existem estas todas e ainda existem mais. Portanto, estas só aqui as principais já estão aqui. Portanto, temos estas classes todas, temos aqui as exceções que podem acontecer. Portanto, se verificarem aqui a quantidade de classes que temos por aqui, por acaso nunca tive a ver com quantas temos, aqui não dá para fazer um copy, Portanto, ando por aqui assim muitas classes. Temos para aí umas 50 classes ou mais, só aqui. Portanto, isto classes para leitura e escrita de ficheiros. Ando aqui muitas classes, e aí ainda há mais classes disto. Portanto, isto quer dizer que se vocês forem à procura de exemplos nos livros na net, vão encontrar exemplos com estas classes todas. Portanto, isto de muitas formas diferentes. Portanto, isto pode ser implementado de muitas formas diferentes. Hoje aqui vamos ver uma ou duas formas e depois, se necessário, vocês procuram outras utilizações de outras classes e isso tudo. Ok. Visto isto, vamos então começar aqui por um exemplo simples que é o projeto Minimal File Reader. Vamos começar por este projeto. Ora, neste projeto, aqui a primeira coisa que se define é o que é o Enter, o que é esta mudar de linha. Portanto, quando eu tenho um ficheiro, se for um ficheiro de texto, eu tenho ali alguns um Enter que muda de linha. Ora, se isto for em Macintosh ou Linux, o Enter é só um caractere, se for o Windows são 2 caracteres. Portanto, se for o Windows é o 10 e o 13, em Linux ou é o 10 ou é o 13, portanto, é só um deles. Portanto, isso quer dizer que, portanto, eu para saber qual é o caractere, então utiliza-se isto, precisa-me obter uma propriedade e obter o separador de linha. Portanto, se esta linha for executada em Windows está de 2 caracteres, se for executada em Linux ou Macintosh está lá 1. Mas isto é útil quando a pessoa vai escrever
a pessoa saber qual é o separador para o sistema operativo onde está a escrever. Vamos aqui olhar para a função main. Portanto, a função main tem aqui esta sintaxe das interfaces gráficas. Portanto, a pessoa tem aqui uma interface gráfica, utiliza isto e, portanto, o que vai ser executado é aqui o method run. Portanto, isto começa por criar um objeto do tipo jfileChooser. Portanto, isto é uma caixa de diálogo para a pessoa escolher o nome de um ficheiro. Portanto, isto só escolhe o nome do ficheiro. Portanto, isto não abre o ficheiro, não é nada. Portanto, isto não efetua a leitura nem nada. Portanto, isto é mesmo para escolher o nome do ficheiro. A seguir, vai adicionar um filtro. Portanto, quando se abre, eu quero que apareça aqui uma caixa de diálogo. Vamos aqui abrir uma caixa de diálogo qualquer destas. Okay, temos aqui uma caixa de diálogo do tipo Open File. E depois temos aqui os filtros. Portanto, neste caso, não há aqui nenhum filtro, há só este por omissão, os 3 pontos de asterisco. Mas ali estamos aqui a adicionar mais filtros aqui, esta caixa. Portanto, aqui estamos a adicionar um novo filtro para os ficheiros de texto. Portanto, isto é o texto que vai lá aparecer. E depois isto é essas extensões que são apresentadas quando se escolhe este filtro. A seguir, mostrar a caixa de diálogo. Este nulo aqui é a janela pai, o parent. Portanto, quando eu tenho uma caixa de diálogo, eu posso dar a janela anterior. Portanto, se eu aqui desse a referência para a janela anterior, então esta aqui ia ficar centrada em relação ao pai. Se não, não fica centrada. Portanto, quando a pessoa abre uma caixa de diálogo destas, a pessoa pode escolher ou abrir ou cancelar. Eu posso ou abrir ou efetuar o cancelar. Portanto, se eu efetuar o cancelar, eu não quero abrir. Não quero fazer nada. É por isso que é necessário seguir este if, que é verificar se o resultado foi o approve. Portanto, se isto foi, se a pessoa escolheu ali o abrir ou deu um duplo clique num ficheiro, quer dizer que foi o approve, então aí sim queremos ler o ficheiro. Então a seguir o que vai fazer é buscar o caminho absoluto para o ficheiro. Então vamos aqui à caixa de diálogo, obter o ficheiro que foi selecionado. Portanto, isto é um objeto do tipo file. E depois a classe file tem métodos para ir buscar o nome do ficheiro, ir buscar a extensão, ir buscar o caminho absoluto, para verificar se o ficheiro é de leitura, se é de escrita, se é uma diretoria. Portanto, a classe file depois tem um conjunto muito grande de métodos para a pessoa saber informação sobre o ficheiro. Qual é o tamanho do ficheiro, quando é que foi criado, quando é que não foi. Portanto, toda a informação sobre o ficheiro só vai buscar a classe file. Portanto, aqui o que estamos a fazer é ir buscar o caminho absoluto do ficheiro. Bem, feito isto, nós neste momento o que é que temos? Temos aqui na variável filename o caminho absoluto do ficheiro que o utilizador escolheu. Portanto, o caminho completo do ficheiro escolhido. Então o que é que se faz é aqui a seguir vamos mostrar isto numa caixa de diálogo. Portanto, este nulo mais uma vez é a janela pai. Geralmente aqui os primeiros é sempre a janela pai, que vai ficar centrado com a janela pai. Este é o texto que vai ser apresentado. Portanto, vamos criar um objeto desta classe, envia-se o nome do ficheiro e depois chamamos o método read. E depois vai aparecer o título, aparece aqui o file name. Vamos então olhar para o construtor. Portanto, o construtor aqui estava programado assim, já eu vou deixar ele assim, como estava programado. O que é que faz? Portanto, ele recebe aqui o nome do ficheiro, cria um objeto do tipo file com o nome do ficheiro e envia esse objeto do tipo file aqui para a classe scanners. Portanto, agora esta classe vai ler o ficheiro e depois tem um conjunto de operações para a pessoa ler essa informação a partir então deste objeto. Portanto, aqui a classe file pode enviar esta exceção, file not found exception. Portanto, se enviar esta exceção, o que é que se faz? Mostra-se uma caixa de diálogo com o erro que aconteceu. A pessoa pode ir aqui buscar a informação sobre o erro. Não sei se estamos aqui a buscar essa informação ou não, por acaso não. Portanto, aqui assim, fazer file not found, 2 pontos. E agora mostrar
aquela informação toda, e.toString. Portanto, isto vai dar depois um erro, se calhar, enorme. Portanto, pode ser aqui à exceção de buscar a informação, que isto tem aqui diversa informação. E temos aqui um exit, portanto isto sai do programa, exit 1. Portanto, geralmente o que se vê é exit 0. Portanto, quando se faz um exit 0, nós estamos a dizer ao sistema operativo que o programa termina sem erros. Quando se faz exit com outro valor qualquer, quer dizer que estamos a dizer ao sistema operativo que o programa terminou com um determinado erro e enviou o código do erro. Ora, o que acontece é que depois estes códigos nunca estão, portanto, nunca existe informação a documentar estes códigos, portanto ninguém os utiliza. É um pouco acontece. Portanto, geralmente o que a pessoa vê em termos do sistema operativo é se isto é diferente de 0 ou não. Portanto, se for 0, quer dizer que o programa termina sem erro, se for diferente de 0, portanto, houve um erro qualquer. Portanto, assim, este valor é enviado para o sistema operativo. Portanto, isto era muito utilizado em Linux, em Unix, portanto, era utilizado porque a gente está a trabalhar sempre em Shell, então eu queria aí uma script em Shell, e na script já um programa, se o resultado for diferente do 0, quer dizer que aconteceu um erro, então vai chamar de coisa qualquer, portanto aí pode executar coisas de ações, dependendo de ter existido ou não erro. Ora, depois de se executar aqui o construtor, vamos então ler o ficheiro. Ora, ler o ficheiro, a primeira coisa que se faz aqui é criar um objeto do tipo string builder. Portanto, esta classe string builder é igual à classe string, ou mais ou menos igual à classe string. Portanto, eu podia fazer isto tudo com a classe string. Eu podia fazer isto, toma o valor de s mais isto tudo. Portanto, eu aqui podia utilizar a classe string. Porquê é que não se utiliza a classe string? A classe string é uma classe imutável, quer dizer que o seu conteúdo não muda. Portanto, se eu estou aqui a fazer isto, eu, na verdade estou a criar um novo objeto do tipo string que vai ter este resultado. Portanto, estou sempre a criar novos objetos. Portanto, se eu quero um objeto que mude internamente, que o conteúdo mude, para não estar sempre a criar novos objetos, então utilizas o que tínhamos antes, que era um string builder. Portanto, esta classe é semelhante à classe string builder, só que portanto, isto não é necessário para criar novos objetos, como acontece com a classe string. Ora, então, o que é que se faz aqui? Esta classe scanner tem imensos métodos. Vamos olhar aqui para a classe scanner. Ora bem, a classe scanner está neste package Java util. Portanto, isto está diferente do Java I.O. que eu mostrei até agora. Quer dizer que ainda temos mais classes fora daquele package. Ora, e isto tem muita coisa. Portanto, isto tem por aqui muita coisa. Tem aqui os construtores todos, que são muitos. E depois tem por aqui métodos. O asNext devolve o próximo elemento. Portanto, a pessoa pode definir qual é o delimitador dos diversos campos. Portanto, se eu tiver um ficheiro de texto, pode ser que o delimitador é o espaço. Mas se eu tiver um ficheiro com um formato diferente, pode ser que o delimitador é uma coisa diferente. Portanto, verificar se existe um próximo elemento, verificar se existe um número decimal, se existe um número inteiro, se existe um valor booleano, um byte, números reais, uma próxima linha, obter depois esses elementos todos. Portanto, isto é uma classe já de mais alto nível para trabalhar com ficheiros. Portanto, pode ser aqui, ficar um inteiro, uma string, não sei quanto, portanto, assim, um ficheiro organizado e pode verificar essa informação utilizando esse método de alto nível. Portanto, se eu obter aqui next int, ele vai buscar a informação que está no ficheiro e devolve um inteiro. Portanto, ele tem que pegar na informação toda, nos dígitos todos e converte para um número inteiro. Portanto, isto também já fazem essas coisas todas. Portanto, isto tem por aqui muitos métodos úteis. Portanto, aqui o que estamos a fazer é perguntar a este objeto, tipo scanner, se existe uma nova linha. Portanto, se ainda existem mais linhas para ler. Enquanto existirem mais linhas para ler, então vamos ler a linha aqui com o método nextLine. Portanto, lê-se uma linha, adiciona-se esta linha a este objeto tipo string builder e depois adiciona-se no fim um fim de linha, o enter.
E isto está sempre a repetir, sempre até acabarem as linhas. Quando acabarem as linhas, este método, as next line, devolve falso, faz o ciclo, e então devolve-se depois uma string. Portanto, isto, estamos aqui a fazer a conversão de um string builder para uma string. Até aqui, dúvidas? Okay. Vamos lá ver isto então a funcionar. E para isso vamos criar este ficheiro simples. Eu chamei este ficheiro product.txt e isto vai ter uma coisa simples. Sim, pode ser assim. Portanto, isto vai ter 4 campos. Atualmente tem um nome, tem um código, tem uma coisa qualquer e depois tem aqui um 0 ou 1 a dizer se o registro foi apagado ou não. Portanto, se for um 1, quer dizer que é um produto que ainda está à venda, se for 0, quer dizer que já foi vendido, por exemplo. Agora eu quero ler esta informação. Portanto, podem criar assim um ficheiro simples e vamos utilizar o projeto minimal file reader para ler isto. Portanto, neste caso eu estou a utilizar os 2 pontinhos para separar os campos. Portanto, os campos estão separados por 2 pontinhos. Onde quiserem, assim iniciante. Guardam para guardar isto onde for fácil de obtê-lo. E depois podem apagar. Dizer também o seu teste para a pessoa experimentar aqui, efetuar a leitura dos ficheiros. Ok, portanto, isto tem 3 linhas e vamos agora então ler este ficheiro. Sim, assim, este valor é indiferente, portanto, isto escolhem o que quiserem. Sim. Portanto, podem escolher o que quiserem. Portanto, eu vou executar o programa. Ele mostra a caixa de diálogo para eu escolher qual é o ficheiro. Abrir, ele mostra aqui o resultado. Ok, mas até agora fácil, nada de especial. Temos aqui linhas que estavam no ficheiro. Agora eu quero o seguinte, que é, eu quero só as linhas que têm ali um 1 no fim. Portanto, eu quero os produtos que estão à venda. Portanto, eu quero mesmo as linhas que têm ali um 1 no fim. Então vamos fazer essa alteração para obter só as linhas e ignorar ali o bike, a bicicleta, que a gente não quer a bicicleta que ela já foi vendida. Então vamos fazer essa alteração. Como é que a pessoa agora pode apanhar ali aquele campo, o 0 ou 1 final? É no filtro, para já, não, o filtro é uma coisa diferente. Ainda não criamos o filtro. Portanto, nós temos aqui a linha que é lida, portanto, isto é uma string, agora temos que pegar nisto e separar isto em campos e ver o valor que lá está. Então, o terceiro ponto de vista, qual é que é o valor que está? Sim, eu posso fazer um find de não sei quantas, mas vamos pegar nisto e separar por campos e analisar os campinhos todos. Sim, eu podia fazer ali um find e uma coisa qualquer diferente, mas eu vou aqui introduzir outros métodos que existem, que é útil vocês saberem utilizar aqui outros métodos. Ora bem, um array de strings. Um array de strings onde eu vou pegar nisto tudo, ponto
split, e agora ponto split, e vou enviar aqui, entre aspas, vou enviar uma expressão regular. Neste caso é só os 2 pontos. Ora bem, é perceber que este método split recebe uma expressão regular e não uma string. São coisas diferentes. Uma coisa seria uma string com um estratégia que eu estou a criar, outra coisa é isto receber uma expressão regular. Ora bem, eu vou mostrar o que é uma expressão regular. Portanto, isto é uma coisa complicada, as expressões regulares. Portanto, isto geralmente utiliza-se muito em compiladores e assim, quer dizer, ir a apanhar padrões e assim. Mas aqui há um exemplo de uma expressão regular. Ora, isto é um teste para versão regular. Eu vou escrever aqui um texto qualquer. Ok, tenho isto. E agora eu quero procurar neste texto todos os números que existem aqui. Portanto, eu quero só apanhar os números. Então eu chego aqui, escrevo aqui uma expressão regular, a dizer que eu quero um dígito ou não mais dígitos. Ok, e apanhei o primeiro número e o segundo número. Mas agora eu quero todos os dígitos, eu quero todos os números que terminam em 3. Só um, não é? Então eu chego aqui, adiciono aqui um 3, tenho todos os números que terminam em 3. Se eu colocar aqui um 3, ele também apanha este. Portanto, as expressões regulares permitem a pessoa fazer procuras complexas, assim como uma sintaxe. Isto depois até tem aqui uma ajuda sobre como é que funciona e tudo. Portanto, eu quero fazer uma pergunta muito complexa, eu crio uma expressão regular para isso e consigo verificar a informação. Portanto, se eu quiser, por exemplo, verificar se o endereço do correio eletrónico é válido ou não, eu queria ali uma versão regular que verifica que tenha arroba, que tenha não sei quantos, tem aquelas coisas todas. Se eu quiser verificar que o número qualquer é válido, posso criar aqui uma versão regular que e essa sintaxe é para qualquer linguagem ou há específico para cada um? É assim, as expressões regulares geralmente existe, na maior parte das linguagens existe a implementação disto. Portanto, isto até os editores de texto. Sim. Portanto, a pessoa está a chegar aqui, portanto isto é o Notepad++, chamar file, localizar, e tem aqui as expressões regulares. Então posso escrever aqui uma expressão regular. Portanto, em vez de ser um find simples, eu tenho aqui o normal, o extendido, tem aqui uns caracteres quase tipo o Java ou o C, e depois tem aqui as expressões regulares. Portanto, eu posso procurar por uma coisa assim muito mais complicada. Sim, assim, por exemplo, existem muitos programas que utilizam expressões regulares. Então, eu utilizo um programa para mudar o número dos ficheiros. Portanto, eu tenho um conjunto de ficheiros e quero mudar o número de ficheiros para uma coisa muito complicada. Então, eu utilizo ali a expressão regular que ele acha-me certa parte e depois troca para o outro e não sei quantos. Então, a pessoa pode utilizar estas expressões regulares para muitas coisas diferentes. Isto é muito utilizado em compiladores. Portanto, quem está a implementar compiladores utiliza isto muito, que é para procurar ali as palavras-chave, os padrões, não sei quantos. Então, utiliza muitas expressões regulares. Ok, temos isto, portanto, aqui, isto tudo foi só para chamar a atenção de que este método split utiliza uma string, esta string é uma expressão regular. Portanto, aqui assim, os 2 pontos, é só os 2 pontos, mas se eu chegasse aqui e escrevesse barra dia, parênteses retos, não sei o que, estava a procurar coisas um bocadinho mais complicadas do que isto. Portanto, aqui, o que ele vai fazer é, ele vai procurar os 2 pontinhos e separa isto tudo pelos 2 pontinhos. Portanto, e o resultado vai ser aqui um array com os diversos campos. Portanto, agora,
é sempre útil verificar que isto, portanto, se não existir nada, se a linha estiver vazia, não sei quantos, é diferente de nulo, e no nosso caso queremos que queremos que isto tenha pelo menos, vamos olhar para aqui, 1, 2, 3, 4 campos. Isto tem que ter pelo menos 4 campos, que é para eu buscar o último campo. Eu quero que isto tenha pelo menos 4 campos. Portanto, eu vou buscar aqui o quarto campo. Portanto, se isto for verdade, e ainda quero mais do que isto, quero continuar. Portanto, o que está no quarto campo tem que ser igual a 1. Portanto, se isto acontecer, então eu vou adicionar a linha agora ficou partida. Eu vou ter que separar isto mais. Line igual a isto tudo. Colocar aqui a leitura. Line.split. Portanto, que eu preciso aqui de line. Preciso aqui da linha. Agora a ideia é isto mostrar só as linhas que tenham 1 no fim. Aí eu vou só executar, ver se está bem. Desktop, abrir isto e temos aqui só as linhas que tenham 1. Mas em termos do ficheiro de texto, vamos alterar aqui o ficheiro de texto. Por exemplo, o carro vai ter só 3 campos. O truck vai ter mais campos. Ok, agora eu quero fazer a mesma coisa. Portanto, eu quero mostrar só os que têm um 1 no fim. Portanto, vamos alterar o código para ele ler isto agora. Em vez de ter aqui um 3, o que se pretende é ter a última posição. A última posição que é dada pelo comprimento do array. Portanto, aqui em vez de ser o 3 é o comprimento menos 1, que é a última posição. Portanto, o comprimento do array, a última posição é comprimento do array menos 1. Portanto, essa alteração para ele continuar a ler agora o ficheiro, agora tendo uma quantidade de campos variável.
Portanto, se executar isto... Mas há ali um campo que tem só 3. Sim, mas agora é indiferente. Sim. Até agora isto já é... Tem que ter maior que 1, se calhar. Mas agora já... Maior ou igual a 1. Então tem que ter pelo menos um campo, porque então nesse caso seria aquele valor. Ok, ele mostra então as linhas. Tem o 1 no fim. Altera aqui isto. O comprimento maior ou igual a 1. Sim, ou então. Mas é assim, é preciso ter pelo menos um que é para fazer esse teste. Para a pessoa ir à posição qualquer, então é bom. Se já for diferente de nulo, já tem um. Ah não, pois, ok. Se for diferente de nulo. Não, mas ali sim, pode ter 0, pode ser um array vazio. Nulo, por exemplo, Pode ser um array vazio. maior ou igual a 1. Se eu fizer isto, Continua trazendo só 1. se eu fizer isto, string array igual a new string de 0 new string de 0. Portanto, isto tem 0 elementos. Não é nulo, mas só engenho. É. Só tem o último. Só pega o A segunda linha é mesmo necessária. Nós temos aqui a diferente do nulo, é porque já a partida queremos que o lá tenha alguma coisa. Sim, assim, à partida deve ter alguma coisa. Mas a questão é que é assim, sempre que a pessoa acede a um campo qualquer, é sempre bom a pessoa ter a certeza que esse campo existe. Portanto, deixa-me ver, portanto, se isso fosse 0, se o componente fosse 0, 0 menos 1 dá menos 1. Portanto, ele ia tocar o campo menos 1. Portanto, ia ficar a posição menos 1. Vai ter uma exceção. E mais uma vez o programa iria arrebentar aí alguns. A pessoa tenta evitar que isso aconteça. Qual é que mostra? Você mostra primeiro. Bem, ficou a funcionar. Vamos avançar. Portanto, independente se quer funcionar ou não, vamos avançar. Vamos fazer aqui uma segunda versão disto. Portanto, eu vou fazer um copy-paste disto. Copiar, alterar isto para read 2. Portanto, esta versão vai chamar read 2. E eu vou agora criar aqui uma nova versão. Vamos aqui criar uma nova versão. Read. Portanto, agora o que conta é isto. O que conta é isto, e agora eu quero... eu quero isto de forma diferente. Para já vou apagar isto tudo, vou só deixar isto. Ora bem, esta segunda versão faz o quê? Do método faz a mesma coisa que o método anterior, mas agora em vez de utilizar o matsplit, vai utilizar um objeto do tipo scanner. Portanto, vamos trocar o matsplit por um objeto tipo scanner. E vamos ter que fazer a mesma coisa agora com um objeto tipo scanner. Portanto, imaginemos que o matsplit que não existe. Portanto, se o matsplit não existe, uma solução é criar um objeto do tipo scanner para fazer a separação dos elementos. O mais utilizado qual é? Scanner ou split? Assim, são coisas totalmente diferentes. Portanto, o split permite fazer a divisão por uma marca específica ou um delimitador específico. O scanner permite
a pessoa ir buscar informação de forma muito mais de alto nível. A pessoa pode chegar ali, agora quero um inteiro, depois quero uma linha, depois quero um real, depois quero uma coisa qualquer, um booleano, e conseguir buscar esses dados todos assim, de forma muito mais eficiente do que aquele que eu explico para baixar ali a separação. Portanto, não pode poder buscar. Se calhar deve conseguir muito mais recursos que isso tudo. Está bem, não, ok, mas o scanner é uma classe que tem imensos métodos, tem imensas coisas, mas o importante é que temos aqui coisas de alto nível. Temos um conjunto de métodos de alto nível na classe scanner e é daí utilizar essas coisas. Ora, então o que vamos fazer é, vamos criar aqui um novo scanner. Process. E vamos enviar a linha para o objeto. Para o CES tem 1 ou 2 Cs. Já se descobre. Para o CES é só com um. Ora, temos aqui um scanner. Isto deve ser um set. Não apareceu o set delimiter. Temos aqui alguns, né? Temos aqui um set delimiter, um scanner. Acho que é neste. Tínhamos aqui um exemplo. Documentação. Delimiter, não é este, control find. Use delimiter. Não é set, é use. Então vamos aqui. Use delimiter. Portanto, esta é a versão regular, mas neste caso vamos dizer que é só os 2 pontinhos. Portanto, o delimitador é os 2 pontinhos. Portanto, agora temos que utilizar um ciclo a percorrer todos os elementos. Portanto, enquanto que o scanner anterior está a utilizar um ficheiro, este aqui está a utilizar uma string. Enquanto as next, portanto, enquanto tem um próximo elemento, enquanto existe um próximo elemento, portanto, de acordo com aquele delimitador, e para já eu vou fazer o append de tudo. Portanto, isso vai ficar cada campo numa linha diferente. Ora bem, append, agora criar aqui string line, toma a string field, toma o valor de process.next. Ok, e aqui adiciona o field. Isto fecha aqui process.close. Aqui assim também, antes do return, também falta aqui um close aqui no scanner também. Portanto, quando a pessoa acaba de ler tudo, deve fazer um close. Ok. Tá.
Mas isso vai dar a lista com os campos todos. Estava na estrada por uma linha nova.